Hoje Deus me trouxe uma palavra que dizia mais ou menos assim: tudo aquilo que a gente conhece em partes, a gente vai viver em partes. E eu gostaria muito de convidar você a conhecer um pouquinho mais a Deus. Não conhecer somente uma parte, não viver somente uma parte, mas viver a plenitude de tudo que Ele tem. E é um caminho, é um processo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente pode viver aquilo que é a promessa dEle, que é o que Ele predestinou. Então hoje eu te convido a dar um passo adiante no conhecer a Deus. Que essa parte a mais que você conhecer hoje, você possa aplicar na tua vida, você possa trazer para a tua vida e poder viver ela na plenitude, que é o que Ele espera de nós. É o que Ele tem para nos dar, mas é uma escolha nossa. Escolher conhecer e escolher viver. E hoje, o 13º dia do devocional nos traz a seguinte palavra: a restauração da igreja e os seus líderes. O capítulo 38 do livro de Gênesis fala sobre Judá, o líder que negociou sua posição por causa de suas áreas de debilidade. Judá, o protagonista do texto, perde o bordão significando a sua identidade, o selo representando a autoridade e seu cajado simbolizando o ministério. Deitando-se com a própria nora, sem saber que se tratava da mesma, pois estava paramentada como uma prostituta cultual, ele se desmoraliza e entrega o propósito em mãos alheias. Judá usurpa exercendo uma função sem legitimidade. Defrauda, gerando uma expectativa que não pode ser suprida. E distrai com propostas almáticas e carnais. Quando um líder exerce a sua autoridade sem responsabilidade, ele exerce apenas poder sobre os mais fracos, e não uma paternidade eficaz, pois a verdadeira autoridade é recebida sobre o caráter. A relação entre Judá e Tamar é a configuração clássica de uma dependência emocional. Por um lado, um líder carnal, e do outro, a igreja carente. Ambos os lados alimentando-se das feridas mal resolvidas, das necessidades, dos desejos, construindo uma ligação doentia e perigosa. Pensemos sobre Judá e Tamar, cuja vida é manchada por perdas e decepções. Tamar, uma mulher que se vulgariza por carência, pelo desejo de casar-se e gerar filhos. Entra em intimidade com o próprio corpo, com o próprio sogro. Veste-se de prostituta, sabendo das concupiscências de Judá. Ela se disfarça à beira do caminho e se contamina para satisfazer sua ânsia de ser mãe. Suas experiências frustradas lhe conduziram a essa condição de dor. Havia se casado com um péssimo marido, extremamente legalista que lhe roubava a identidade. Um homem tão mau que Deus o matou. Ao ficar viúva, é passada às mãos de Onã, um marido aproveitador, abusador, que se usava da obtenção de prazer sem quaisquer responsabilidades, representando uma espécie de gente que crê numa graça desenfreada, que vive de intimidade, mas não gera filhos para Deus. Esse também morre, e novamente Tamar fica à deriva do destino, aguardando o próximo irmão ter idade suficiente para assumi-la. Falo de Selá, o filho mais moço de Judá, que representa a igreja, que espera a próxima geração crescer para fazer algo pelo reino. Ela cansa de esperar um marido e se entrega sem dignidade. Assim é uma igreja carente. Ela se corromperá para dar luz a filhos, buscando meios ilícitos para coabitar e engravidar. Embora seja justa, inventa meios escusos para realizar seus projetos ambiciosos, com medo de ser rejeitada e abandonada. Judá
possuía uma chaga que o contaminava no espírito: negociar vidas. Viu seu irmão José na juventude como uma oportunidade de negócio. Quando um líder negocia vidas, também negocia os seus valores. Se você não guarda seus irmãos, irá vendê-los e matá-los. Entretanto, deixe uma mensagem de otimismo, perseverança e fé de que qualquer situação pode ser restituída quando há arrependimento genuíno, pois Deus entra em cena para transformar as realidades. Tamar está citada como antecessora de Jesus em Mateus capítulo 1, nos versículos 1 ao 3, onde no capítulo que trata da genealogia de Cristo. Dentre elas, outras culturalmente consideradas inadequadas ou improváveis para trazer à luz a semente do Messias, como Rabi, a prostituta Ruth, a moabita de Batseba, a adúltera. Todas elas encontram-se registradas na cadeia do DNA de Yeshua. Seja qual for o estado da igreja, incestuosa, pagã, prostituta ou adúltera, o Senhor ainda estará pronto a restituí-la com amor, ternura e graça. E quanto a Judá, dele provém o leão da tribo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que vendeu seu irmão e enganou seu pai. No capítulo 44 de Gênesis, põe-se como sacrifício de entrega em favor do seu irmão, e por tal atitude encontra a ativação do genoma de resgate que carrega. Esse encargo o abençoa a degolar os amigos, os inimigos, conquistar o respeito de seus irmãos, subsistir tomando territórios e o cetro de autoridade, que jamais se apartou de sua casa. Dali em diante, não mais entregou sua autoridade a outro alguém. Entra em Jerusalém, montando num jumento, representando um forte serviço, e recebe vinho nos olhos, representando a alegria, o leite na boca, falando de pureza. E as 3 perguntas que o devocional de hoje nos traz são: pensando em Tamar, como a carência pode devastar toda uma vida? A segunda, qual exemplo Judá deixou como líder? E a terceira, como Deus restituiu a história de Tamar. O devocional de hoje senti que falta abranger algumas coisas para ter um pouquinho mais de entendimento. E eu tive o meu entendimento por ter ouvido uma palavra sobre essa passagem dias atrás. Eu estava estudando sobre realmente ela, onde contava toda a história, onde esses personagens vinham agindo, vinham sendo representados para hoje nos ensinar tantas coisas. Porque uma coisa é sábia, todos aqueles que estão tendo sua história contada na Bíblia é porque eles têm ensinamentos para nos dar. Quantas pessoas viveram naquela época com Jesus? Quantas pessoas poderiam estar fazendo parte da história, mas não fizeram? E todas essas pessoas, esses personagens que hoje estudamos quando fizemos os estudos bíblicos, eles nos trazem muitos ensinamentos. E assim Tamar e Judá fizeram com nós. Quais são os ensinamentos que eles têm para nos trazer? Se você ainda não tem o costume de buscar entender o significado dos personagens bíblicos, eu te aconselho, eu te recomendo, é uma coisa que eu também estou fazendo, buscando compreender o que cada um tem a nos passar por mensagem. Porque cada uma dessas pessoas, desses personagens, eles nos ensinam grandes coisas. Antigamente eu ouvia os nomes, das passagens, fulano, 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 e eu pensava, não era ninguém. Até que um dia eu vi uma pregação que falava, se o nome desse alguém foi parar na Bíblia, é porque ele tem algo para nos ensinar. E quando eu comecei a buscar entender o que cada personagem, cada pessoa tinha a nos ensinar,
começou a fazer sentido os estudos. Porque são tantos os que são citados na Bíblia, e são tantos os ensinamentos, que é como eu disse lá no início, a gente conhece só uma parte, então a gente vive só uma parte. Quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue viver a partir dos exemplos e a partir dos ensinamentos. E a partir desse devocional, quero fazer uma oração pela tua vida, então fecha os teus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu peço que derrame no coração de cada um que está aqui te buscando compreender um pouquinho mais o Senhor, buscando conhecer uma nova parte, para viver uma nova parte daquilo que o Senhor deixou para nós. Que todo aquele que está na tua busca receba o entendimento, receba a clareza do quanto pode ter sua vida transformada a partir do momento que buscar aliar aos teus ensinamentos, aos teus desejos, cada novo dia. Pai, Tu é o Criador de tudo, Tu tudo fizestes para que nós pudéssemos aproveitar. E Tu tens o caminho, Tu tens a direção, para que assim seja utilizado conforme a Tua vontade. Que como filhos saibamos ser obedientes, buscar os Teus ensinamentos, buscar a Tua palavra, buscar a Tua direção e obedecer, seguir o caminho que Tu já deixou predestinado. Traz, Senhor, essa força, essa coragem, essa determinação para cada um que está aqui hoje na Tua busca, na busca desse caminho, na busca dessa direção. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quero que você receba essa bênção. Em nome dele, que é capaz de transformar tudo, de restaurar tudo, de mudar tudo. Então hoje eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe, Jesus sabe, Ele mandou o Filho dele, Deus mandou o Filho dele para nos salvar. E isso já aconteceu. Então, a partir de hoje, você pode ser salvo também. Você pode buscar, seguir o exemplo que está todo descrito para a tua vida e ter a tua vida transformada. Ele cura todas as feridas, Ele perdoa todos os pecados, Ele muda tudo o que tem que ser mudado. Mas o passo é você e eu que temos que dar. A busca, o entendimento, é você e eu que temos que buscar. Amanhã eu te espero para mais um encontro, para mais um dia do nosso devocional. Já se passaram 23 dias. 23 dias em que todos os dias quem esteve aqui acompanhando viveu as transformações, sentiu as transformações. E sempre é hora de começar ou recomeçar. Então fica o convite para você permanecer aqui nessa jornada. Para você permanecer vivendo mais uma parte, conhecendo mais uma parte, para poder viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Até amanhã. Fica na paz e na presença do Senhor.